Então, a gente vai para os objetivos da nossa aula, que não difere muito da aula passada, não é isso? Que é simplesmente compreender a utilização das áreas de conhecimento. E aí, a mudança aqui, custo, qualidade e recursos humanos. Então, a gente vai ver essas 3 áreas de conhecimento aí, pessoal. O custo, a qualidade e os recursos humanos, e vai desenvolver cada processo que está ligado a essas áreas de conhecimento aí. É lógico que quando a gente fala em custos, né, em dinheiro, isso já, os diretores das empresas já brilham os olhos ou já fecham a cara, não é isso? A gente precisa definir os custos corretos para o projeto, para que no futuro, quando a gente vai executar o projeto, não gaste mais e o diretor fique com a cara feia para você. Ou seja, você tem que dizer a realidade dos custos para ver se o projeto vai ser viável ou não. E a qualidade, que é algo extremo em cada projeto que vai ser desenvolvido, principalmente nos dias de hoje, onde a briga econômica está sendo por detalhes, e os recursos humanos, que sempre são um problema, ainda mais em TI. Não estou falando só de vocês não, da gente também, ok? O próximo objetivo que a gente tem aí no nosso slide, justamente os processos de cada uma dessas áreas. Como as 3 áreas que nós vimos na aula passada, as 3 áreas de hoje, áreas de conhecimento de hoje, também tem os seus processos, que alguns são ligados à parte de planejamento, outras à execução, e a gente vai ver o que cada uma contribui para o projeto, e no nosso caso, projeto de TI, certo? Vamos Beleza. lá então? Então vamos lá. Então vamos ver no nosso próximo slide, apenas um gráficozinho, a gente vai ver custo, recursos humanos e qualidade. A gente viu na aula passada integração, tempo e escopo, e na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre aquisições, riscos e comunicações. Então o que vem a ser a área de conhecimento de custos, pessoal? Então ela visa simplesmente assegurar que o projeto seja concluído com observância de seu orçamento, ok? Então a gente tem que, para que a gente vai utilizar isso? A gente primeiro precisa planejar os custos de forma correta, a gente tem que desenvolver para cá, e aí entra uma coisa muito simples, que é a questão da EAP. Vocês não definiram as atividades lá, não definiram lá, não estimaram lá na gerência do tempo os recursos de cada atividade. Então, aqueles recursos custam dinheiro, então a gente precisa alocar dinheiro para cada atividade daquela. E a soma do que vai ser alocado para cada atividade dessa vai compor realmente o orçamento, o custo real do projeto, né, ou o custo planejado do projeto que a gente vai executar, ok? Bom, e aí a gente tem os processos que esses custos, que a área de conhecimento de custos tem, que são simplesmente 3: estimar os custos e determinar o orçamento, que estão na área que estão no grupo de processos de planejamento, e controlar os custos, que está no grupo de processos de monitoramento e controle. Vamos ver, estimar os custos. Desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto. Pessoal, as atividades do projeto, nós sabemos quais são. A gente tem lá na EAP e também tem no cronograma. A gente sabe, tem como estimar o custo fazendo uma previsão quase que certeira. Você tem todas as atividades, o que vai fazer em cada tempo, e você sabe mais ou menos quanto você precisa gastar. Alocar recurso humano, quanto é o salário médio do pessoal, você tem como descobrir. Vai precisar de alugar uma sala, vai precisar de impressora, computador. Tem como prever isso. Você faz uma estimativa mais ou menos certeira. Às vezes a pessoa lá, gerente novo de projeto, o que ele vai fazer? Vai colocar a despesa do projeto e ele esquece de colocar a despesa fixa ou a despesa indireta lá do projeto, não é? Isso. Tem a despesa direta do projeto, os recursos que ele vai utilizar. E tem a indireta. Por exemplo, o projeto está sendo executado dentro de uma empresa, a despesa da empresa é rateada entre os projetos em execução e tem uma fatia que cabe ao seu projeto. Isso mesmo. Energia, cafezinho, luz, despesa fixa. Aluguel. Isso. Né? Outra coisa bastante interessante na estimativa de custos é quando você já desenvolveu vários projetos, às vezes uma atividade é igual para os projetos. Então você pode utilizar o que você fez lá. Quanto que eu gastei nessa atividade em outro projeto? Eu gastei 20 mil, então vou alocar esses 20 mil aqui. Então, ou você pode pegar opiniões dos especialistas, dos técnicos que vão desenvolver cada atividade, e também pode aprender com os projetos passados que você teve e alocar e planejar o custo correto. O segundo processo é determinar o orçamento, e aí muitas pessoas se confundem aqui. O orçamento não é só você ir lá nas empresas que vão prestar o serviço ou que vão
vão vender os recursos para você e pegar o orçamento das atividades. Não. A orçamentação aqui significa simplesmente você traçar um gráfico em relação tempo e custo. Ou seja, já que eu tenho todas as minhas atividades, os recursos que vão ser alocados nas minhas atividades, o tempo que elas vão gastar, e eu tenho o custo de cada uma, eu posso traçar um gráfico de tempo versus valor. Ou seja, eu tenho uma previsão de quanto que eu vou gastar no primeiro mês, quanto que eu vou gastar no segundo mês, no terceiro mês e assim por diante. Então vamos ver aí no próximo slide a questão da orçamentação, né? A definição do orçamento. Então é simplesmente um gráfico de tempo versus valor. Ou seja, no primeiro mês eu vou gastar R$3.000. Então a gente percebe realmente que a partir do momento que você vai andando durante os meses, você vai gastando mais e aí você vai acumulando o valor real do teu projeto. Isso aqui serve como uma linha de base real para você se orientar pelo projeto. Mas aí, pessoal, tem uma coisa bem complicada aqui. Se você se baseia apenas pela orçamentação, quando você vai executar o projeto, às vezes você pode se perder. Por quê? Às vezes no primeiro mês você está alocado R$3.000. E aí você vai fazer as contas no primeiro mês, você gasta R$4.000. E aí, será que está certo ou está errado? Então, a gente não precisa fazer a análise só do que está, só da linha de base lá da orçamentação com o que foi gasto realmente. Eu preciso ver quais foram as atividades. Às vezes eu planejei gastar R$3.000 e gastei R$4.000. Mas só que no primeiro mês eu planejei fazer 3 atividades. E eu fiz 4 atividades, por isso que eu gastei mais. Isso. Então, eu consegui adiantar um pouco o meu projeto. E aí a gente tem a análise de valor agregado, que a gente pode ver aí no nosso próximo slide, que a gente colocou uma figura aí. Então, a gente tem a nossa linha de base do orçamento aqui, a gente tem os nossos custos reais, que às vezes são maiores, e a gente precisa analisar o nosso valor agregado, ou seja, quanto que eu estou agregando ao meu projeto. Se os meus custos reais foram mais, eu tenho que ver, será que eu desenvolvi todas as atividades que realmente eu tinha que desenvolver no mês? Ou fiz mais atividades, ou fiz menos atividades? Então, realmente, a análise de valor agregado é algo que a gente tem que fazer para a gente analisar essa orçamentação aí, na execução do nosso projeto. A gente não tem só que pegar a orçamentação e verificar. Eu estou gastando igual a orçamentação? Não. A gente tem que fazer a análise de valor agregado. O que vai fazer? Controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças no orçamento do projeto. O controle aqui é fazer uma verificação do andamento, para fazer ajustes. Às vezes, não ajuste no custo, mas ajuste em outras áreas. Isso mesmo. E às vezes a questão dos custos também se parece muito com a questão do tempo, Marco. Que é um termômetro às vezes também. Por que a gente está gastando mais? Qual é o problema que está acontecendo que a gente está gastando mais do que foi planejado? É esse tipo de análise que deve ser feita aqui no... Isso mesmo. Então, esse controle dos custos realmente, que está lá na fase de monitoramento e controle, é para verificar se realmente os custos estão sendo bem alocados, se os valores estão sendo alocados nos recursos devidos em cada atividade que a gente desenvolve, em cada processo dentro do desenvolvimento de um projeto. Assegurar que o projeto satisfará todas as necessidades para as quais ele foi planejado. Essa ideia aqui, a qualidade, assegura ao projeto que você tem qualidade no seu produto. Você vai conseguir atender o padrão de qualidade que o cliente espera do produto que será gerado pelo projeto. Mas além desse padrão de qualidade, às vezes a gente precisa também se adequar a normas. Sim, com certeza. Às vezes projetos precisam ser adequados a normas. Por exemplo, projetos elétricos precisam ter uma norma e precisa ser regulamentado em determinados órgãos, né? E então a gente precisa realmente se adequar a essas normas para a gente desenvolver um projeto de qualidade. Então a gente precisa, primeiro, saber o que o cliente espera, né? Para ver o que é qualidade para ele. A gente precisa saber quais são as normas ou padrões que a gente deve seguir para a gente manter a qualidade dentro do software, né? No nosso caso aqui de gerência de projetos de softwares. E aí, sim, fazendo esse conjunto de tudo que o cliente espera e das normas que nós, como técnicos, como profissionais da área, vamos colocar dentro do nosso projeto, aí sim que a gente vai formar a qualidade real do nosso projeto.